Muita gente me pergunta como se organizar e ser mais produtivo. A gente encontra nesses casos pessoas que querem ter dois trabalhos, então, por exemplo, eu tenho um emprego, mas quero começar no digital. A gente encontra pessoas que querem, por exemplo, mães que querem ficar com os filhos e conseguir trabalhar de casa. A gente encontra pessoas que estão começando a empreender e tem uma dificuldade de lidar com a falta de um chefe te cobrando. Então, nesse vídeo, eu vou passar por 4 pontos que eu anotei neste meu caderninho para você ser produtivo de uma forma sustentável. E isso vai se basear na minha vida. Em que sentido isso vai se basear na minha vida? Eu vou trazer para você o que eu vivi em 3 etapas diferentes. A primeira, quando eu tinha um emprego das 8 às 6 da tarde e eu tinha que fazer o meu negócio digital fora desse emprego. Depois, quando eu mudei de trabalho, mudei completamente de cidade, casei. Nessa primeira fase eu era solteiro. Aí eu casei, tive filho e tinha um emprego que era das 9 às 6. E depois, quando eu finalmente estava 100% empreendendo no meu negócio digital. E eu vou tentar passar por essas fases te falando o que você deve fazer com a melhor forma de se organizar. Você vai ver que, apesar das fases, isso são coisas que você vai repetir para o resto da vida. Mas vamos lá, sem mais delongas. Primeiro ponto que você tem que ter. Eu coloquei 4 pontos, mas eu acho que eu vou ter que fazer uma abordagem um pouco diferente antes de entrar em todos eles. O ponto número 1 são as ferramentas que você vai utilizar. E as ferramentas são simples. Você vai precisar de um caderno. E na verdade eu vou te sugerir até 2 cadernos. Um caderno de bolso e um caderno maior. Por que 2 cadernos diferentes? Caderno de bolso para você esvaziar a sua cabeça. Eu uso para fazer morning pages, eu uso para fazer night shift, nome que eu inventei para escrever à noite. Eu uso para escrever no fim do dia. Tudo que está preenchendo a minha cabeça e deixando minha cabeça inchada. Sabe quando tá a cabeça inchada? Assim, cara, tudo um monte de coisa na cabeça. Eu jogo aqui e é aleatório. Então ele tem que ser de bolso para poder estar com você o tempo inteiro. Eu ando com esse caderno para lá e para cá, ele vai comigo no bolso literalmente em todos os lugares que eu vou, e uma lapiseira, essa lapiseirinha aqui. Então, o caderno de bolso, ele é porque parte da nossa improdutividade é a nossa cabeça cheia de coisas. Você toca tudo aqui e vai resolver. O segundo caderno é o caderno das anotações gerais, então tarefas que eu me lembro de fazer, tópicos dos vídeos, esse tipo de coisa. Tudo que é informação que precisa ser aplicada, eu coloco aqui. Então vamos fazer a diferença. Aqui não é que a informação vai ser aplicada, eu só estou soltando meus pensamentos. Ele é uma coletânea de pensamentos. O caderno maior, ele é uma coletânea de tarefas a fazer. E eu anoto no caderno por quê? Porque eu acredito que quanto mais a gente fica offline, menos distraído nós ficamos, mais a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade de atenção, que no fim das contas é o que vai te tornar ultra produtivo, é a sua capacidade de manter a atenção e o foco nas coisas que você faz. Mas o caderno é o primeiro kit de ferramentas. O segundo kit de ferramentas são 2 aplicativos, ou talvez seja num site. Uma agenda, que no meu caso é o Notion Agenda, e antigamente era o Google Agenda, então Notion Calendar. Beleza? É uma agenda como qualquer outra que você tem no celular, no computador. E o segundo é um aplicativo de tarefas. Poderia ser o Notion, por exemplo, mas no meu caso eu uso o Todoist. Então eu uso Todoist como lista de tarefas e eu uso o Notion Calendar como agenda. Aí nós vamos entender onde que se encaixam onde se encaixam essas 2 ferramentas. Então vamos para o primeiro tópico. Lista de tarefas. O que eu faço todo dia? E isso varia ao longo da minha vida. Às vezes eu faço à noite, às vezes eu faço de manhã, mas é sempre no começo ou fim do dia. Inclusive, isso aqui é uma coisa importante. Para você arrumar seu dia, você não arruma o meio, você arruma o começo e o fim. Arruma primeiro a rotina matinal, arruma depois a rotina noturna ou invertido. Dependendo da pessoa ou dependendo da fase, vai ser melhor você arrumar a sua rotina noturna e ela vai organizar a sua rotina matinal. No meu caso, geralmente é assim. Geralmente eu preciso arrumar o meu horário de dormir para arrumar todo o resto. E para arrumar o meu horário de dormir, eu preciso arrumar a tal da higiene do sono. Então, 1, 2, 3 horas antes de dormir, eu preciso ter uma série de hábitos que já vão me deixando num estado de energia mais baixo para eu chegar na hora que eu quero dormir com sono. Então, assim, nós vamos falar disso daqui a pouco, tá? Eu vou deixar isso como um 5º tópico, senão eu vou me atropelar. Lista de tarefas.
tudo que foi anotado no caderno maior, que foi jogado durante o dia, à noite eu sento e organizo na lista de tarefas do Todoist. Por quê? Porque daí no outro dia eu só acordo de manhã, abro o meu Todoist e começo a ticar todas que eu posso. Normalmente eu quero zerar as minhas tarefas da minha lista no começo da manhã. Quando eu tinha emprego, trabalho, eu tinha que fazer a lista das tarefas do trabalho no trabalho, evidentemente. Então eu não conseguia zerar logo pela manhã porque aquela lista era infinita. Agora que eu trabalho na minha empresa, que eu sou o dono do negócio e que eu domino o meu tempo, eu consigo fazer com que as tarefas sejam todas terminadas logo cedo. Aí nós vamos ter que fazer uma distinção. Existem as tarefas que são pontuais, você faz uma vez, por exemplo, tem que pagar o boleto de água. Será que eu paguei o boleto de água desse mês? Eu tenho que pagar o boleto de água. É uma tarefa de um único dia. Eu não sei se eu paguei porque está no meu Todoist. Provavelmente é hoje o dia de pagar. Inclusive, é só eu abrir aqui e eu vou saber. Eu tenho as tarefas pontuais e eu tenho as tarefas que acontecem diariamente. O que é mensalmente recorrente, igual pagar a conta de água, é todo mês. Beleza, fica lá no Todoist, mas ela é uma coisa que acontece uma vez por mês. Então eu vou chamar de tarefa pontual mesmo assim. Porque ela não tem que tomar a minha atenção todos os dias. Existem as tarefas que são diárias. As tarefas que são diárias, elas precisam ser mínimas. Ou seja, normalmente eu vejo as pessoas tendo muitas tarefas diárias. Isso não dá certo, porque você não pode organizar a sua rotina pensando que você vai ser 100% produtivo sempre. Na verdade, é pelo contrário. Raramente você é 100% produtivo. Então, a rotina tem que ser pensada como se você fosse trabalhar, vamos dizer assim, 70%, 60% da sua capacidade. Então, tem que sobrar muito espaço no dia para as coisas darem certo. Então, o que eu faço? Eu já vou entrar na problemática de quem é prestador de serviço e tem reunião e atender cliente ao longo do dia, porque isso é uma coisa que eu enfrentei por muito tempo. Então as tarefas diárias, elas são mínimas. No meu caso, elas são 3. A primeira tarefa é ler, a segunda é gravar e a terceira é escrever. Ler, gravar e escrever. Essas são 3 coisas que eu tenho que fazer todos os dias. Por quê? Porque isso é central dentro do meu trabalho, que é produzir conteúdo. Então você tem que encontrar, eu diria que tu deveria navegar em 3. 3 parece sempre ser o melhor número. Não sei porquê, não tem uma explicação científica de nada para isso. É 3 tarefas todo dia, parece perfeito. E todas as outras são pontuais. E aí que vem a coisa. Por isso que as tarefas diárias têm que ser poucas, porque sempre vai ter a tarefa pontual. Então todo dia vai ter um conjunto de coisas diferentes que você tem que fazer. Lista de tarefas é importante para que você não tenha que se lembrar de nada. Eu não me lembro de nada, nada mesmo. Tudo que surge vai para a lista de tarefas. Normalmente vai primeiro para o caderno, depois vai para a lista de tarefas, porque existe um horário para organizar essa lista. Hoje em dia eu estou fazendo antes de deitar, à noite. Segundo ponto importantíssimo, a sua agenda tem que ser dividida em blocos de tempo. A ideia de blocos de tempo eu aprendi no livro A Única Coisa, eu já guardei ele, acabei de gravar um vídeo sobre ele, e é a ideia de você reservar um horário para fazer uma única coisa e nada mais. Então o bloco de tempo, que pode durar 15 minutos, 5 horas, tanto faz, ele é feito para você não se distrair. Se você passar a organizar o seu dia em bloco de tempo e não mais colocar distração no meio desses blocos, você vai se dar melhor. Quando eu tinha emprego, qual que era o problema? Que num trabalho, num escritório, você tem interrupções constantes. Então é muito difícil organizar um bloco de tempo, a menos que você consiga um cantinho onde as pessoas não te incomodam. Nem todo mundo tem uma sala só sua. Eu era o chefe da equipe, mas a gente tinha uma filosofia de todo mundo trabalhar junto. Então, pode ser que você seja interrompido. O que você vai ter que fazer é criar um hábito nas pessoas de que elas não devem te interromper em determinados momentos. E proteger, e dizer não. No geral é isso quando você tem um trabalho, você está no escritório. É você aprender a falar, não posso, daqui a pouco eu te retorno. E voltar para a tua tarefa. O problema é que até essa interrupção atrapalha a concentração. Então, a melhor escolha é ou você vai achar uma sala e ficar nela, ou você vai botar fone de ouvido e fingir que não ouve ninguém. Eu penso assim quando a gente está trabalhando fora de casa. Em casa é um pouco mais tranquilo, dependendo da organização da sua casa. O meu escritório, ele é uma edícula. Nem todo mundo no Brasil sabe o que é edícula, eu acho.
ele é um anexo, não fica colado na casa, eu fico no fundo da minha casa. Então os meus filhos pequenos não vêm aqui o tempo inteiro. Aí isso me garante algumas horas de trabalho focado no bloco de tempo. Então eu sei que eu posso colocar blocos de tempo de 2, 3 horas para fazer uma coisa que ninguém vai me interromper. Esse é o mundo ideal. Você quer ter blocos de tempo grandes para fazer as tarefas diárias, que são as mais importantes, e você quer ter blocos de tempo pequenos para resolver todas as outras coisas. É possível você pensar em bloco de tempo da seguinte forma. Alguns blocos são para fazer uma única coisa e acabou. Alguns blocos são para fazer burocracias do tipo, eu vou sentar, todo mês eu tenho isso, sentar para fazer pagamento. Então é um pagamento depois do outro, é o bloco de tempo do pagamento. Sentar para responder o WhatsApp, bloco de tempo do WhatsApp. Eu tenho isso hoje. Eu não tenho notificação no WhatsApp tem quase 10 anos. Não sei se o WhatsApp tem 10 anos, né? Mas sei lá, desde 2016, 15 eu não tenho notificação no WhatsApp. E eu tenho um horário certo para responder as pessoas. Isso me garante que eu não me distraia com o WhatsApp enquanto estou fazendo outras coisas. O bloco de tempo serve para isso. Se você é uma pessoa que precisa responder os outros prontamente, é uma outra situação. Por exemplo, você é uma secretária ou você precisa atender paciente, você pode optar por deixar lá e ficar respondendo e sendo interrompido, ou você pode criar uma regra e começar a adaptar as pessoas a ela, que é, se for urgente, me ligue. Eu já criei essa regra, eu tenho gente que me liga, as pessoas me ligam. Por quê? Porque elas entenderam que eu não vou responder na hora. Então você pode criar essa regra e ela tende a te proteger. Você também precisa de bloco de tempo de descanso no dia. Tem dois tipos de bloco de tempo que eu acho importantes. Um que é super pequenininho, que é um bloco de tempo de 5 minutos, que se chama ponto de observação. Eu aprendi isso no livro A Virtude da Ordem, do Francisco alguma coisa. E é um livro da Quadrante. O que é o ponto de observação? Você para por 5 minutos e se pergunta o que eu fiz hoje? Até onde eu avancei hoje? O que está faltando? É meio que parar só para olhar e falar, tá, o que foi feito, o que tem que fazer ainda? É só para você dar uma refrescada na cabeça e reorganizar o seu dia. Porque os dias são cheios de imprevistos. Então, às vezes você fez um planejamento e ele está dando errado. Esse ponto de observação serve para isso. É uma pausa que não atrapalha em nada e normalmente eu faço essa pausa escrevendo no caderninho. Então eu pego esse meu caderninho, abro, vou escrever aqui o pensamento e aí enquanto eu escrevo o pensamento eu vou lembrando, tá, isso aqui eu tenho que refazer, isso aqui eu tenho que fazer tal coisa. E aí eu reorganizo o resto do dia. Você pode fazer isso umas 10 da manhã, que tende a ser um horário que eu faço, meio-dia, 3 da tarde. Você quer fazer isso para tentar terminar o dia com tudo o que precisa ser feito de importante feito. E aqui vem uma coisa importante que eu não me lembrei de anotar, que é justamente a sua capacidade de dar a devida prioridade para as coisas certas. A minha opinião hoje é de que nós não somos... o problema não é que nós não temos tempo. O problema é que nós estamos tentando ou precisando fazer coisas demais dentro do tempo que temos. Isso significa que o grande segredo da produtividade que rege toda a ideia desse vídeo é fazer menos coisas. E fazer menos coisas você não consegue fazer de hoje para amanhã, mas você consegue fazer de hoje até os próximos 3 meses. Vagarosamente ir tirando atribuições de cima de você e tarefas e delegando, ou ignorando, ou deixando de lado. É um processo. Mas eu acho que o processo sempre vai girar em fazer menos coisas. Por isso que você vai ver eu falar poucas tarefas diárias, esse tipo de coisa. Último ponto sobre os blocos de tempo. Você vai ter que desenvolver uma capacidade de atenção, que nós vamos falar no 4º tópico. Então, a minha sugestão é comece com blocos de tempo pequenos, porque provavelmente você é uma pessoa super distraída, está acostumada a pegar o celular, ter estímulo, então você não consegue passar 2 horas concentrado numa coisa só. Então você começa com um bloco de tempo de 15, 20 minutos. E você vai, ao longo das semanas, alargando os seus blocos de tempo conforme você for desenvolvendo sua capacidade de atenção. Aí nós entramos no 3º ponto. O 3º ponto é reorganização semanal. Toda semana você tem que reorganizar a sua agenda. Veja, quando eu falo blocos de tempo, você vai pegar a sua agenda, o seu Google Agenda, seu Notion Calendar, e você vai ali na agenda já fixar todos os blocos de tempo. E fixe por cores. Por exemplo, vamos ver se eu lembro de cabeça. Azul é meu bloco de tempo de leitura e gravação.
Ó, você viu isso aqui? Amarelo é meu bloco de tempo de reunião. Laranja é meu bloco de tempo de aulas ao vivo. Roxo é meu bloco de tempo de mentorias onde eu sou mentorado. Verde é meu bloco de tempo de mentorias onde eu sou o mentor. E cinza é meu bloco de tempo de coisas pessoal, tipo horário do almoço, horário de ficar com as crianças e por aí vai. Então a minha agenda é fechadinha. Se você olhar minha agenda, ela tá fechadinha, porque tem bloco de tempo para tudo, para eu defender os meus horários. E aí que entra a coisa. Toda semana eu reviso a agenda para a próxima semana. Será que eu vou manter dessa forma? Ou será que não? Existem períodos da minha vida em que minha agenda fica a mesma por meses, cara. Por exemplo, hoje a minha agenda funciona da seguinte forma. Segunda e terça, leitura e gravação o dia inteiro, não tem mais nada. Quarta e quinta, mentorias que eu faço, ou onde eu sou mentorado, e mentorias onde eu mentoro. Então de manhã eu sou mentorado, de tarde eu mentoro, é assim. E sexta-feira, aulas ao vivo. Então é bem organizado dessa forma, só que essa é uma organização nova. Há um mês atrás era diferente, e há um mês atrás era diferente ainda. Eu vou sempre readaptando de acordo com a minha realidade. E aqui eu entro na diferença entre quem tem emprego e quem não tem. Quando eu trabalhava e eu tinha meu negócio digital em paralelo, o que eu tinha que fazer? Eu acordava super cedo, isso começou principalmente em 2022, quando meu filho nasceu. Meu filho sempre foi ruim de dormir, então ele acorda tipo 6 da manhã. Eu tive que organizar toda a minha vida para eu conseguir acordar às 5. Então das 5 às 6 era leitura e oração. Era o meu único horário de silêncio pacífico sozinho. Então das 5 às 6 eu fazia leitura e oração. Das 6 às 7 eu cuidava do meu filho e tomava café da manhã. Das 7 até as 8, 8 e meia, porque o meu trabalho começava às 9, eu estava fazendo coisas do digital. Então eu fazia live, montava post do dia, subia aula para os alunos, esse tipo de coisa. Então eu tinha o horário da manhã antes do trabalho, que era então vamos dizer assim, o emprego e o meu negócio. Então eu começava o dia, meu negócio, ia para o emprego, saía às 6 da tarde, ia direto, não ia direto, eu passava em casa, ia para academia, então tinha meu horário de exercício físico, nós vamos abordar isso no quarto tópico desse vídeo. E à noite eu tinha mais pelo menos umas 2 horas de trabalho no meu negócio. Então eu trabalhava no meu negócio umas 3, 4 horas por dia. E tinha meu emprego. Você pode pensar, cara, isso parece sobrar pouco tempo para outras coisas. Sim. Quando você tem um trabalho e você quer construir um negócio em tempo paralelo, você vai ter que fazer um acordo dentro da sua casa e vai ter que organizar isso com o seu marido, sua esposa, seja lá quem estiver com você. E vai ter que dizer, cara, é um período. Você tá comigo? Nós somos um time, nós vamos ter que fazer isso aqui e passar por isso juntos. Foi assim que eu fiz com a minha esposa e funcionou. Então, é uma questão de você conseguir dialogar e pesar as coisas. Algo que sempre foi, eu aprendi muito cedo na minha vida quando eu estava estudando para o vestibular com 16 anos de idade. Eu estudava de segunda a sexta e sábado e domingo eu não tocava em um caderno. Então, final de semana era 100% descanso. Eu trouxe isso para sempre. Existem períodos que eu acredito que nós vamos precisar trabalhar, sábado, talvez domingo. Mas isso tem que ser um período curto de exceção. Por que dava certo com a minha esposa? Porque, olha, eu tenho meu trabalho e eu tenho que construir meu negócio fora do trabalho. Então, o final de semana é teu. Sábado e domingo eu não trabalho e a gente fica junto. Então, funcionou muito bem fazer dessa forma até que eu deixasse de ter um trabalho, de ter um emprego. Aí quando eu passei a ter o meu próprio negócio, aí a coisa fica mais fácil de fazer, tá? Por um momento eu tive um problema, porque eu comecei a trabalhar demais, mas isso é um outro tópico, que a gente pode até tentar abordar nesse vídeo. Eu vou ver se eu faço isso no final, de quem tá home office, mas não consegue parar de trabalhar. Começa muito cedo, para muito tarde, no fim das contas o trabalho tomou a vida. Vamos falar disso daqui a pouco. Então, veja a diferença entre quem tem um emprego e quem está fazendo só o seu negócio. Se você tem um emprego, você vai ter que achar 2, 3, 4 horas no dia, de manhã cedinho e no final do dia. Porque você não tem escolha. Você vai ter que se organizar dessa forma e vai ter que sacrificar alguma coisa. Sacrificar tempo com teu filho, sacrificar tempo com teus amigos, não tem o que fazer. Eu sacrifiquei muito tempo com os meus amigos. Teve um ponto que eu ia no futebol, eu jogo futebol, né? Toda terça. E eu ia no futebol a cada... Isso aconteceu recentemente até.
sei lá, 3 meses, os caras falavam, Elton, pelo amor de Deus, para de trabalhar, né? Vamos só jogar um futebol, 1 horinha só no dia. E é isso, por um período você vai ter que não jogar o futebol, sacou? Tu vai ter que abrir mão das coisas com os seus amigos, mas isso tem que ser temporário, porque senão você não suporta o ritmo. Vamos lá, eu comecei na internet em 2018 e eu tinha um trabalho, só que o meu trabalho, dentro do escritório, eu tinha alguns horários que eu conseguia fazer coisas, porque o meu trabalho não tomava as 8 horas do dia, mas eu tinha que ficar no escritório, só que eu tinha liberdade de alternar. Em 2021 eu fui para um outro trabalho, e aí ali sim eu tinha que ficar o dia inteiro focado no trabalho da empresa. Então, eu ficava focado no trabalho da empresa enquanto eu estava no escritório, e quando eu estava em casa eu focava no meu trabalho. Ou melhor, eu focava no meu negócio. Você precisa encontrar essa dinâmica da sua vida. Se o teu trabalho vai permitir você fazer um pouco durante o dia ou não, isso vai te ajudar. Mas acho que o fundamental aqui é o descanso. Agora vamos voltar para o tópico da reorganização semanal. Então toda semana você tem que reorganizar a sua agenda, rever e falar, tá, eu tenho que mudar algum bloco de tempo de lugar? E você vai ver que isso nunca vai acabar, porque não é que você vai chegando próximo do ideal, é que a tua dinâmica de vida vai mudando. Eu era solteiro, depois eu casei, depois eu tive um filho, aí depois 2 filhos, agora vou ter 3 filhos. A dinâmica muda. Aí muda de casa, muda de cidade, não sei o que, coisas acontecem na vida, alguém fica doente, você fica doente. Então não tem assim, a rotina ideal. Você vai sempre alterar a sua rotina. Você vai ter que aprender a lidar com isso no passar da vida. É como as coisas são, beleza? Aí vamos para o quarto e penúltimo ponto, porque nós vamos naquele quinto ponto de como lidar com o trabalho home office. Quarto ponto é coisas que não têm a ver com a organização, mas que impactam diretamente nela, que são sono, celular e alimentação. E isso daqui é meio biohacking. Você vai ter que descobrir como o seu corpo funciona, e isso vai exigir observação, e você pode ter até cadernos onde você vai anotando as coisas. Pô, hoje eu acordei bem, hoje eu não acordei bem, eu acordei tal hora, eu não acordei tal hora. Para você passar a enxergar como o seu corpo funciona, você vai ter que ir em médico e fazer exame para você descobrir se você tem intolerância a algum tipo de alimento, alergia a alguma coisa que você não sabe. Você vai ter que descobrir como o seu corpo funciona. E por último, você vai ter que ir num bom nutricionista para descobrir, depois dos exames, de que suplementos você precisa. Eu tomo um monte de comprimido, magnésio, vitamina B, não sei o quê. Por quê? Porque os exames apontam que eu tenho que tomar. E aí, de 6 em 6 meses, eu vou lá, refaço os exames e revejo isso. O negócio é entender o seu corpo. Porque é isso que importa. Cada corpo é de um jeito. Tem gente que acorda e tem que comer. Tem gente que acorda e comer de manhã não faz diferença nenhuma. Tem gente que tem que dormir 9 horas. Tem gente que tem que dormir 6. Então, não tem uma regra que eu possa te dar. O que eu sei que é fato. Você tem que descobrir de quantas horas você precisa para dormir, de como você deve dormir. Por exemplo, coisa boba. Tirar o celular do quarto e largar ele na cozinha melhorou muito o meu sono. A tese é a radiação que o celular emite atrapalha o sono. É verdadeira? Eu não sei, mas no meu caso fez diferença. Então, tem gente que fala que isso é real, tem gente que fala que não. Ciência é isso, né? Sempre debate de ideias. Um experimento mostra uma coisa, outro experimento mostra outra. Então, assim, nem sempre a gente chega a 100% de certeza. Mas uma coisa é fato. Eu tirei do quarto e meu sono melhorou. Então não é pelo fato de não usar antes de dormir, é pelo fato do próprio sono mesmo. Café é outra coisa. Eu não tomo café na primeira 1h30 do dia. Melhorou muito para mim isso também. Acordar e já tomar café era uma coisa que era pior. Então são coisas que você vai descobrir estudando. Você vai descobrir estudando e conhecendo o seu corpo. Isso é fundamental, porque muita gente é improdutiva somente pelo fato de estar mal fisicamente. Tá gordo demais, tá cansado demais, tá comendo mal demais, tá fazendo exercício físico de menos. E você vai ver que você não precisa de grandes coisas
para fazer o seu corpo funcionar bem. Não é uma dieta restritiva absurda, não é um exercício físico de 3 horas. Cara, normalmente é uma caminhada de 15 minutos já começa a melhorar a coisa. Normalmente é uma mudança no teu almoço, um alimento que você tira, um ingrediente que você muda, um suplemento que você começa a tomar, algo que você muda no seu quarto para dormir. Então às vezes tu tá dormindo e tá muito quente. Valeria muito a pena você investir num ar-condicionado, mesmo que custasse caro, não sei o que, para você dormir numa temperatura mais baixa, ser mais produtivo, ganhar mais dinheiro. Então são coisas que você vai ter que aprender ao longo da vida. Eu recomendo que você vá em médico, nutricionista, faça exames, conheça teu corpo e comece a avaliar no dia a dia para descobrir, beleza? E aí nós entramos nesse último ponto, então, que é o ponto de quem trabalha 100% home office. Cara, eu tive esse problema na minha vida que foi o que me fez migrar para o modelo One Person Business. Em 2022, eu estava trabalhando eu saí do meu trabalho mais ou menos em agosto ou julho de 2022 e eu passei a ter só o meu negócio, porque o meu negócio começou a dar muito mais dinheiro do que o meu emprego. E aí, inclusive foi um pouco de providência divina isso, né? E aí, eu comecei a trabalhar ok, estava trabalhando ok porque estava sozinho. Aí eu comecei a querer contratar gente. Chegamos a ter 10 pessoas na empresa e eu estava trabalhando, cara, das 6 da manhã à meia-noite. E a minha esposa virou para mim um dia e falou, cara, você trabalha em casa e você não vê seu filho. Você tá entendendo que tá errado? Arrume, corrija esta porcaria. E naquele dia ela me chamou essa atenção e eu comecei a me ligar. E aí eu percebi algumas regras. A primeira regra, ela é boba, mas, cara, foi fundamental. Tem que ter horário para parar. Você tem que ter horário para parar de trabalhar em casa. Se você não tiver, é infinito. O trabalho nunca acaba. As tarefas nunca acabam. Sempre tem mais tarefa do que tempo. Então você tem que pôr um horário e aceitar. Amanhã só que eu vou resolver isso. Segunda coisa, você tem que ter horário para começar. Tá, eu falei do horário de terminar, mas tem para começar também. Então se eu quiser, cara, se depender de mim, eu começo a trabalhar às 5 da manhã. Não dá para ser assim. Eu tenho que tomar café, eu tenho que ficar com meus filhos, eu tenho que cuidar deles. Então eu normalmente começo a trabalhar 8, 8 e meia, 9 horas, porque é a hora que já acabou o movimento matinal. Outra coisa importante, quando você está em casa, e por muito tempo eu misturei as coisas. É melhor que você tenha o lugar do trabalho, o escritório, a mesinha do trabalho. Você não tem o escritório, tem a mesinha que é o trabalho. Você tem que ter o local, entendeu? Tô vendo minha filha brigar com a minha esposa lá. Minha filha tem 1 ano e tá brigando com a minha esposa. Você tem que ter a mesinha do trabalho, tem que ter o espaço. Arrume o lugar que é o lugar que você senta e trabalha. Outra coisa boba, eu tô falando umas coisas meio óbvias para algumas pessoas, mas, cara, são essas coisas que me ajudaram. Roupa de trabalho, cara. Roupa de trabalho. É melhor você ter uma roupa de trabalho, pelo menos no começo, para você entender. Seu corpo entende, tá? Eu tô numa roupa de trabalho. Não trabalha de pijama, não trabalha com o cabelo todo bagunçado. Mulher, principalmente, eu vejo, mulher tem que se arrumar. Por quê? Porque isso mostra pro corpo que tá no trabalho. Eu falo, mulher tem que se arrumar, homem também, né? Mas assim, não tem muito trabalho arrumar meu cabelo, tu consegue compreender isso? O cabelo da minha esposa já dá mais trabalho. Então, se eu só acordo, passo uma água no rosto e vou trabalhar, eu tô apresentável. Agora, a mulher tem que pentear o cabelo e tal. Então, você tem que colocar um estado mental de trabalho num horário adequado de trabalho e tirar esse estado mental no horário inadequado. Defenda a sua família. Isso é o mais importante. Se você trabalha em casa, você precisa defender a sua família ou você vai perder ela. Então você precisa do horário de terminar, do horário de começar e você precisa garantir que você se desliga do trabalho quando você está com eles. Esse é o comentário da minha esposa esse ano, né? Nossa, que bom, finalmente você está aqui de corpo e alma. Não está mais só de corpo. Por quê? Porque uma coisa é eu parar de trabalhar, mas ficar lá na sala mexendo no celular. A outra é eu parar de trabalhar, largar o celular aqui e ficar lá na sala dando atenção para eles. Se você fizer isso, mesmo que você tenha meia hora de atenção no começo porque você está trabalhando muito, você já vai começar a ver uma diferença na dinâmica familiar e logo você vai ter encontrado uma adequação. Isso é o mais importante. Acredito que com isso eu abordei os pontos que eu queria nesse vídeo. Eu queria que você comentasse aqui o que mais você quer saber sobre produtividade, quais suas dificuldades. E eu queria dizer para você, se você quer ter um negócio digital no modelo One Person Business, em que você trabalha sozinho ou só com uma pessoa, com um sócio, uma dupla, clica no link da descrição,
Nossa empresa já tem um hall de soluções para os seus problemas. Eu montei uma empresa para te ajudar em todos os aspectos necessários para você construir o seu One Person Business. Clica no link da descrição, converse com um consultor, ele vai te ajudar a compreender o que é para você, o que não é e se vale a pena você estar com a gente. Já são milhares de pessoas construindo seu